Alô, pessoal! Estamos aqui novamente para mais um vídeo em Uma Luz para a Fisioterapia. E o tema de hoje é a obesidade, os riscos à saúde. Quais os comprometimentos, os problemas, as causas, como a fisioterapia pode auxiliar o paciente no caso de obesidade. Vamos estudar? Hoje falaremos sobre a obesidade, os problemas. Vocês vão ver a quantidade de pessoas pela alimentação inadequada e a falta de atividade física, esses riscos que estão causando à saúde do ser humano. E isso é um problema de saúde. Se eu tenho uma população que vai ter uma série de comprometimentos, isto é um problema relacionado à saúde. Por definição, a obesidade é uma das principais causas de morbidade e mortalidade nos países em desenvolvimento desenvolvidos, sendo considerado um grave problema social e de saúde pública. Isso não há dúvida alguma. A ação e o combate à obesidade reside na prevenção. A prevenção é na informação, na verdade, da inadequação dos alimentos. Não é que você não possa se alimentar, né, de alimentos que você gosta, é a quantidade que a pessoa consome. Então, o cuidado maior é mostrar as complicações e os problemas orgânicos que podem levar a essa alteração, a esse consumo excessivo e o aumento de peso corporal. As estruturas orgânicas que serão comprometidas com esse aumento de peso. Então, acontece com ingestão alimentar, ou seja, você se alimenta mais e gasta menos. Se você se alimenta mais e gasta menos, você aumenta de peso. Isso é bem lógico. Então, existe um cálculo que é feito, né? Isso em média, a mulher tem que consumir em média 2.200 calorias dia, enquanto que o homem em torno de 3.200 calorias dia. Se você se alimenta com 3.200 calorias dentro do limite adequado e você se alimenta com 4.000 calorias e a mulher com 2.000 se alimenta com 3.000, você vai ter um aumento de peso, né? E com a inatividade, o sedentarismo, isso aumenta bastante o processo de aumento de peso. Então aí eu estou mostrando a vocês um post mostrando as alterações, né, com a obesidade mórbida, que é um índice de massa corporal elevado, o que ocasiona no organismo? A apneia do sono. A apneia do sono pode levar a pessoa à morte durante o sono, né? A pessoa para de respirar. Então isso acontece em 20% das pessoas. Pelo aumento de peso, a diabetes pode acontecer no organismo, né? A pessoa tem que mudar os hábitos alimentares, às vezes até mesmo a aplicação de insulina em 25% dos casos. Problemas de infarto do miocárdio, ou seja, alimentação inadequada faz deposição de gordura na parede dos vasos, principalmente das artérias. E isso gera comprometimento e um esforço maior do músculo cardíaco. Isso acontece em 50% dos casos. Aumenta o risco de câncer 3 vezes mais. As pessoas que são obesas, estão acima do limite de peso, elas têm um fator de cancerígeno 3 vezes maior. A insuficiência cardíaca, eu já falei em relação ao consumo inadequado, isso aumenta em 20%. A incontinência urinária, o peso excessivo no abdômen, pode gerar uma pressão sobre a região da bexiga, fazendo com que a musculatura de períneo, que dá sustentação a essas estruturas musculares, não dê consistência e tendo incontinência, ou seja, a pessoa tosse, espirra, tropeça, ela urina. A colicistite, ou seja, as inflamações nas regiões abdominais, os intestinos e outras estruturas. A hipertensão arterial é alta, tá? Exatamente por esses motivos da alteração no músculo cardíaco e a deposição de colesterol dentro dos vasos, né, prejudicando o fluxo sanguíneo e o esforço aumentado do coração. Doenças articulares, ou seja, artrose e artrite, o peso excessivo sobre as articulações, tornozelo, pés, quadril e até coluna pode levar a pessoa a um desgaste maior articular, gerando até mesmo uma cirurgia de uma artroplastia, a reposição, ou seja, a reconstituição através de cirurgia das articulações. E as dislipidemias, ou seja, o aumento do consumo excessivo, aumentando em 50% dos casos.
Segundo o IBGE, atualmente, 1 a cada 3 crianças no Brasil está pesando mais do que o recomendado. É um cuidado que principalmente os papais e as mamães têm que ter, porque a criança vai para a escola e às vezes o pai e a mãe não têm condição de fazer um lanche adequado para a criança, né? Uma fruta, um suco, ela dá o dinheiro e ele vai comer lá na cantina da escola e lá tem salgadinho, refrigerante, que não é adequado para a gente. Para vocês terem uma ideia, um refrigerante, ele tem uma quantidade de calorias assim, absurda, comparativamente, por exemplo, com um suco de laranja, que já se considera com uma elevação grande de calorias. Um suco de laranja, um copo de 300 ml, tem mais ou menos 90 calorias. Um copo de refrigerante tem próximo a 400 calorias. Então, vocês vejam, é quase 5 vezes maior o que a criança vem a consumir. E o adulto, né, tem aquele fator, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A família, o consumo da família faz com que a criança também faça esse tipo de consumo. Então, o excesso de peso pode gerar consequências para crianças, ou seja, quanto mais cedo esse indivíduo for obeso, pior, né? E aquela história de que criança bonitinha é criança gordinha, isso já caiu há muito tempo. A criança gordinha vai fazer com que as células se adaptem àquela forma, né, de absorção e ela será um adulto também obeso. Então, as células têm memória e essa memória é mantida, né? Ela pode até emagrecer numa fase da vida e quando ela for para a fase adulta, ela pode vir novamente a aumentar o peso corporal. Essas doenças podem, né? O que pode gerar as doenças é a diabetes. A gente sabe que quanto mais cedo uma doença, pior para o ser humano, pior para a criança e pior quando ele for à idade adulta. Gerando hipertensão arterial, hoje há um aumento absurdo de crianças com problemas de pressão arterial já cedo. E isso é gerado por avaliação pelo colesterol elevado. Então, aqui a obesidade no Brasil. O que acontece? Olha só como é que tem aumentando. Mais ou menos de 20 anos atrás, nós tínhamos próximo ali a 35% de pessoas com sobrepeso. Hoje, isso aí é um dado de 2018, nós temos um sobrepeso de mais da metade da população. Ali falam um valor de 56,9% de pessoas acima de 18 anos com sobrepeso. Nós vamos entender o que é um sobrepeso. E 20,8% por cento da população está com obesidade, pessoas acima de 18 anos de idade. Gente, nós temos próximo a 75% da população brasileira com sobrepeso, com peso excessivo, com obesidade. E isso é um fator de saúde, é comprometedor e é alarmante. Tá? Então, ele fala também que 72% das causas de morte são por causa de doenças crônicas não transmitíveis. Ela é a obesidade, no caso. 31% das causas de morte são por doenças cardiovasculares, ocasionadas pelo excesso de peso, né? Pela deposição de gordura e o excesso de esforço que o músculo cardíaco vem fazer, e a pessoa vem a ter infartos no miocárdio. Então, essa imagem dada pelo governo federal, tá? Também uma imagem, essa é um dado de 2016, né? O 2020, 2021 ainda não foi feito, né? Nós nem estamos nesse ano, mas o excesso de peso é maior entre homens, tá? Inclusive um percentual quase 10% maior em relação às mulheres. O homem consome mais, ele bebe mais, ele faz alimentação, é churrasquinho final de semana, é bate-papo com amigos, é uma cerveja, é uma bebida alcoólica, isso é muito calórico. Isso aumenta o sobrepeso, até levando à obesidade, isso é muito ruim. Tanto que quando se faz algum tipo de tratamento na diminuição, um tratamento nutricional, uma das coisas que é cortada é a bebida alcoólica. Então, existem tipos, né, formatos corporais. Então, o primeiro tipo é o tipo homogêneo. É aquela em que a gordura está depositada de forma homogênea, tanto nos membros superiores, inferiores, quanto na região abdominal, né? A pessoa é gordinha por igual. A forma androide é a obesidade em formato de maçã, tá aí uma imagem característica, né? É mais causado ao sexo masculino, tá? A região abdominal e torácica nós temos uma quantidade maior de gordura. O outro tipo é o ginecoide. Esse tipo é mais característico do sexo feminino, onde eu tenho uma predisposição maior, a gordura está depositada mais na região do abdômen, da região glútea, tá? No quadril e nas coxas.
Esse excesso de peso pode causar problemas articulares, inclusive problemas, né, de circulação, causando varizes. Bom, aí vem a pergunta: como eu sei que meu peso está ideal, né? O peso ideal é calculado pelo IMC. O que é isso? É o índice de massa corporal. É um cálculo até simples de ser feito, tá? Nós pegamos o nosso peso, vamos lá na balança, medimos, pegamos a nossa altura, multiplicamos altura vezes altura, ou seja, altura ao quadrado, e dividimos pelo peso. Aí nós teremos o nosso índice de massa corporal. É um cálculo bastante simples de ser feito. E dentro desse cálculo, nós colocaremos dentro dessa classificação, né? Se eu estiver entre 19% e 24% do meu peso, né, da gordura que eu tenho, eu estou no peso ideal, né? O valor que foi obtido lá no cálculo, eu estou no peso ideal. Se eu estiver entre 25% e 29%, eu estou com sobrepeso, é o caso que está acontecendo com o Brasil, 56% da população está com sobrepeso. 30 a 34% nós estamos com obesidade geral, nós estamos agora no caso dos 26%. Obesidade grau 2, 30 a 39%, 40% ou mais, obesidade grau 3, que nós chamamos de obesidade mórbida. Esse tipo de obesidade, se não for tratada rapidamente, a pessoa vem a óbito, tá? O excesso de peso vai comprometer, que nós vimos naquele quadro anterior, uma série de comprometimentos no nosso organismo. Por isso que eu falei lá no início que a obesidade é um problema de saúde. Dentro da classificação, nós temos dois tipos. A forma primária, quando o consumo de calorias é maior que o gasto energético, ou seja, eu consumo mais, nós falamos, a quantidade de calorias é maior do que o gasto. E a secundária, com o resultado de alguma doença que ocasionou o problema da obesidade. As causas: a inatividade, quer dizer, a pessoa não faz exercício físico, não faz nenhum tipo de atividade. Hoje, existe a possibilidade imensa de você fazer uma caminhada, de você ir para uma academia, andar de bicicleta, né? Uma corridinha, uma caminhada na praia, que é muito saudável. As pessoas estão esquecendo disso. O nosso organismo não foi feito para estar parado, o nosso organismo foi feito para estar em movimento. E não mudando o movimento, você gera deficiências de saúde, problemas de saúde. A dieta não saudável, os hábitos alimentares, né? A imagem está mostrando até caracteristicamente o que está acontecendo. As pessoas estão nas redes sociais, estão nos computadores, estão se alimentando de forma inadequada, né? Comendo muito e não se movimentando. Ou seja, ele consome muita caloria e não gasta. A parte genética, né? Se seu papai e a sua mamãe tiverem um excesso de peso, a probabilidade de você ter é maior, é grande, né? Você traz isso na sua genética. O estilo de vida da família, né? A imagem está mostrando até uma família indo lá no fast food, uma alimentação rápida, né? Isso tem caloria pra caramba, ok? Um hambúrguerzinho com pão, né? Com batata frita e refrigerante, tem mais de 2.000 calorias. Então, o cara às vezes vai para um local desse, come 2 hambúrgueres, dois recipientezinhos de batata frita, 2 copos de refrigerante, já viu o que acontece, né? Então, a alimentação também, o estilo de vida familiar também influencia a criança, né? O pai e a mãe tendo sobrepeso, a criança também terá. Os problemas de saúde de alguns indivíduos com obesidade podem ser distribuídos por doenças, né? Por exemplo, a síndrome de Prader-Willi e o síndrome de Cushing e outras doenças que podem levar a problemas de obesidade. Os medicamentos, né? Eles podem reter alguns componentes orgânicos e levar também a aumento de peso. A idade, né? A idade avançando, você tem uma alteração hormonal e pela inatividade aumenta o risco do aumento de peso. Então, a idade aumentando, você seguindo na sua idade, 50, 60, 70 anos, manter o corpo saudável é se movimentar. E hoje nós estamos vendo muito isso, as pessoas estão envelhecendo com saúde, né? Esse processo está fazendo com que haja uma longevidade. O nosso corpo tem que se movimentar. A perda de massa muscular, a partir dos 40 anos, ela é progressiva e rápida. Então, mantenha seu corpo em movimento. Isso está fortalecendo os músculos, está fortalecendo o sistema cardiovascular, o sistema circulatório, está favorecendo o sistema pulmonar, o respiratório, está favorecendo o sistema articular. Então, isso tudo traz saúde. A gravidez, sabemos disso, né? A pessoa
aumenta de peso pelo volume abdominal, né? E mais um ser que está dentro do abdômen da mamãe, né? E o problema é quando a mulher consome demais, ela passa do limite. Se calcula em média 1 quilo a 1,2 kg por mês no período da gravidez, tá? O que a fisioterapia faz para melhorar esse problema de saúde que é a obesidade? Então vamos lá. Alguns objetivos: diminuir a dor e a tensão de espasmos, né? Nós podemos fazer o uso da cinesioterapia, podemos fazer o uso da eletro e termoterapia para aliviar as dores articulares e musculares. Melhora o tônus venoso, ou seja, pelo movimento você dá consistência aos vasos também e à circulação. Mantendo o movimento, você melhora a circulação do corpo. Aumento da eficiência cardiovascular. Claro, o movimento faz com que o músculo cardíaco produza, dê melhor consistência a esse músculo, também gastando energia, tirando os riscos de doenças degenerativas. Manutenção e melhora da resistência, claro, articular e muscular, melhora a parte cardiovascular, a parte respiratória, vai melhorar o organismo de uma forma geral. A resistência muscular, o aumento da flexibilidade, a inatividade faz isso, o movimento melhora, né, a resistência muscular, a resistência cardiovascular. Isso alivia até as tensões e também reduz os quadros de estresse, que leva à insônia, que leva à irritabilidade, que leva até à depressão. Diminuição do controle de percentual, né? Nós vimos o índice de massa corporal, com exercício você diminui o peso corporal e você vai galgando para que você não tenha esse excesso de peso. Você sabe, a quem teve um excesso de peso e que reduziu esse peso corporal, sabe da satisfação de estar melhor, né? Regularização dos intestinos, lógico, o movimento faz com que o peristaltismo seja renovado e melhorado. Protege as áreas, as estruturas que podem vir a ser lesadas, as articulações, os músculos, ligamentos. Isso melhora a pele, melhora a saúde do organismo, com toda certeza. O movimento, o exercício favorece o organismo humano, a cinesioterapia dentro da fisioterapia. Melhora a respiração, o excesso de peso faz uma diminuição da expansão torácica, isso é prejudicial à saúde, né? E faz a eficiência da temperatura do corpo, porque o excesso de gordura ele faz um bloqueio, como uma capa, não deixando a troca com o meio ambiente. Então a pessoa sente muito calor, né, com excesso de peso. Eu deixo para vocês essa mensagem: o impossível é desculpa, né? Quem não quer diminuir de peso é desculpa. Para o desistente, o desafio para o vencedor. Quem quer melhorar o seu peso, né, tem que se esforçar. Não é impossível você diminuir de peso. Isso é uma desculpa, realmente. Então, pessoal, eu agradeço a todos por quem assiste o canal. Não esqueça de dar o seu like lá, me ajudando no canal. Lembrando que tudo que é arrecadado, né, que nós ganhamos de pessoas que são inscritas, isso é repassado para a compra de alimentos para crianças carentes. Agradeço a todos, um grande abraço, até um novo vídeo, luz e paz a todos e até mais.